6 coisas simples e até bobinhas que eu fazia no meu dia a dia e contribuíram para o meu ganho de peso. Tô saindo aqui do meu treino de corrida, tava aqui na academia e tinha 2 meninas nas esteiras do lado conversando e uma delas estava contando algo que ela faz, tem costume de fazer e o nutricionista dela indicou ela não fazer mais porque contribui para o ganho de peso. E aí eu fiquei pensando que o que ela falou eu também faço e aí também pensei em outras coisas que eu faço no meu dia a dia, que eu fazia, né, no meu dia a dia e contribuíram muito para eu chegar até quase 100 quilos, como eu já compartilhei com vocês aqui. Como eu tô saindo do meu treino agora e eu tô suada, eu vou lá pra casa poder ligar o ar-condicionado pra conversar com vocês, porque aqui dentro do carro tá muito quente e aí a gente continua essa conversa, eu trago essas coisinhas pra vocês. Cheguei em casa, então vamos continuar a nossa conversa. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que parece bobinha, mas ali no montante vai nos atrapalhando, tanto no processo de emagrecimento quanto nos levando ao sobrepeso, é o beliscar durante o dia. E uma coisa que eu faço muito, eu tenho me vigiado bastante, então eu não tenho feito com tanta frequência, mas ainda me pego fazendo, é beliscar enquanto eu cozinho. Então tô lá cozinhando, eu tô experimentando a carne, e aí daqui a pouco experimento arroz, experimento feijão. Sabe que tem dias que chega a hora de almoçar ou de jantar e eu não tô com fome, de tantas vezes que eu belisquei, de tantas coisas que eu belisquei. E por mais assim que pareça uma coisa bobinha, a gente faz muito, com muita frequência. E não só na hora de preparar os alimentos, como eu falei agora, mas às vezes durante o dia, né? Tô parada, tô beliscando, alguém tá comendo alguma coisa, oferece, a gente belisca. E a gente vai criando esse hábito de estar sempre beliscando, mastigando alguma coisa. E isso vai atrapalhando muito para que a gente, né, ganhe peso ou atrapalhe no nosso processo de emagrecimento. Então é uma coisa que eu tenho vigiado muito para não fazer mais. A segunda coisa é comer as nossas emoções, né? Tem muita gente falando sobre isso hoje em dia e é real. Gente, quantas vezes eu comi porque estava triste e aí eu queria meio que me anestesiar com a comida, sabe? A única coisa que me deixa feliz é comer, então eu vou comer. Ou o contrário, né? Comer porque eu quero comemorar, porque eu tô feliz, porque aconteceu alguma coisa boa. Então a gente está comendo as nossas emoções. E se todos os dias acontecem coisas tristes ou coisas felizes pra gente comemorar, então a gente está sempre se permitindo comer. E a gente pode encontrar outras maneiras de lidar com a tristeza, outras maneiras de lidar com a alegria, né? Comemorar de outras maneiras que não prejudiquem o nosso processo de emagrecimento e não nos levem ao sobrepeso. Então, mais uma coisa que parece bobinha, mas no fundo essa a gente sabe muito bem que não é, que é comer as nossas emoções. Então, essa nos prejudica e muito. Agora, essa terceira coisa é algo muito importante da gente aprender. Tem muitas vezes que a gente acha que tá com fome, mas a gente tá com sede, na verdade. Então, a gente precisa aprender a beber mais água. Além de hidratar o nosso corpo, a gente vai estar comendo menos, porque a gente está satisfeita de água. Parece meio loucura, né? Mas a fome, ela é algo que vem rápido e ela meio que dói, porque a gente sente a dor da fome. E a gente come tanto hoje em dia que muitos de nós nem sabem o que é fome de verdade. A gente não sente fome, na verdade. Então pensa assim, um dia que você teve que trabalhar tanto que ficou horas sem comer, naquele dia você sentiu fome. Ou um dia que você precisou acompanhar alguém no hospital, você precisou fazer alguma coisa extrema em que você ficou muitas horas sem comer e aí você sentiu fome, você vai lembrar que essa fome é bem diferente daquilo que a gente diz que é fome no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente está com sede, a gente está precisando tomar água, a nossa boca fica seca, a gente tem vontade de comer coisas específicas e não fome, porque com a fome a gente come o que tiver pra gente comer. E a vontade de comer vem uma vontade de comer uma fatia de bolo, uma vontade de comer uma coxinha, uma vontade de comer uma bolacha recheada, sabe? É a vontade de comer. Muitas vezes o que a gente pensa que é fome é sede. E essa é difícil da gente conseguir aprender, mas é muito importante, porque a água é fundamental para a gente que está no processo de emagrecimento. E não comer nos momentos que a gente não está com fome também é fundamental para a gente não chegar novamente ao sobrepeso.
E aí, voltando ao primeiro ponto que eu falei ali de beliscar enquanto eu tô cozinhando, tem também o costume de beliscar durante o dia. Normalmente, quando a gente vai beliscar durante o dia, a gente não vai beliscar uma fruta, a gente vai beliscar alguma coisa que não deveria, né? Alguma coisa que não contribui para o nosso processo de emagrecimento, pelo contrário, contribui para o nosso sobrepeso, né? Então, que nem eu falei ali antes, não tenho vontade de comer alface, tomate, porque na verdade eu não tô com fome, eu tenho vontade de comer um docinho, né? Uma besteirinha, porque é vontade de comer. Então, esses beliscos durante o dia também são muito perigosos, porque a gente acaba comendo só por comer, pela vontade de comer, e normalmente não fazendo boas opções. Porque parece mais fácil pegar um pacotinho de bolacha que já tá no armário e abrir, pegar um pão e comer, do que descascar uma fruta. E uma coisa que eu tenho procurado fazer aqui em casa é sempre ter frutas cortadas já na geladeira. Melancia, manga, mamão, são coisas que eu deixo lá nos potinhos, e quando dá aquela vontadezinha de comer, a gente vai lá e dá uma beliscada. Evito ao máximo da beliscada, porque aí eu acabo não controlando tanto as calorias que eu vou comer durante o dia. Então eu evito bastante, mas quando dá aquela vontade de comer, aquela vontade, não é fome, aquela vontade de comer fora de horário, eu tenho tentado ir para essas opções mais saudáveis. E também as crianças, né? Normalmente eles fazem um lanche de manhã e um lanche quando chegam da escola, também tem sempre lá a opção de fruta para eles comerem. Agora, algo que me prejudicava muito e eu não entendia era escolhas pobres de nutrientes, sabe? Então, por exemplo, no meu café da manhã, eu acordava, não tomava água, então já ia direto comer, e normalmente eu comia pão, que aqui se chama pão de trigo, né? No Rio Grande do Sul, cacetinho, em alguns lugares pão francês. Era essa a minha opção de lanche, uma opção que tem bastante carboidrato, tem ali o trigo, né? Tem açúcar, então uma opção nada boa. E o que ia dentro do pão? Maionese, margarina, patê, coisas assim industrializadas que não fazem nada bem pra gente também. Era uma opção de lanche, tanto no café da manhã quanto no café da tarde, sem proteína. Então, quando a gente não come proteína, a gente tem fome mais rápido. A proteína ajuda, porque o nosso corpo leva mais tempo para digerir a proteína, então demora um pouco mais para a gente ter fome novamente. Então, uma refeição pobre em proteína, logo vai dar fome de novo. Era pobre em fruta, então pobre em fibras para o meu corpo, né? Já não tomava água, não ingeria fibras, não ingeria proteína, e era uma opção com carboidrato e com açúcar, né? Que faz o quê? Que faz com que o meu corpo, principalmente de manhã que eu tô em jejum, tenha um pico de glicose muito alto. Então essas opções que a gente vai no automático e não pensa que a gente tá comendo, acabam atrapalhando muito todo o nosso processo. Agora, acordar, tomar água, depois de tomar água, tomar um café que tenha fruta, que tenha, né, que tenha fibra, que tenha proteína, que tenha carboidrato também. Eu não deixei de ter carboidrato no meu café, só que ele não é o ponto principal do meu café. O ponto principal é a proteína, depois a fibra e por último o carboidrato. Aí sim eu vou estar fazendo uma alimentação bem completinha, vou demorar para ter fome e não vou ter aquele pico de glicose. Outra coisa que parece boba, mas não é a bebida nas refeições, né? É engraçado que assim, quando só tem água, eu não tenho vontade de beber nas refeições. Mas quando eu tenho suco ou refrigerante, parece que é um copo atrás do outro, parece que desce assim redondinho, né? Só que isso também não contribui nada para o nosso processo, queridas amigas. Não contribui. Porque o refrigerante é uma bebida super calórica, né? E o suco acaba sendo também, porque daí a gente coloca fora toda a fibra da fruta e opta pelo açúcar da fruta, que é melhor que o açúcar do refrigerante, claro, mas também não é uma boa opção. Então, o que eu tenho feito? Eu tomo ali uns 30 minutinhos antes da refeição uma garrafinha de água, aquela garrafinha de 300 ml, tomo uma garrafinha de água, aí eu como minha refeição e não tenho vontade de beber nada. E depois da minha refeição, depois de comer ali arroz, feijão, proteína, eu como uma fruta. Daí eu escolho comer a fruta, porque daí eu tô comendo o açúcar da fruta, mas tô também comendo as fibras que ela tem ali, todas as vitaminas juntinhas, né? Então, melancia, laranja, manga são ótimas frutas pra gente comer junto com a refeição ou logo depois da refeição no lugar do suco. Então essas são as coisas que eu fazia e de vez em quando eu ainda faço, mas tenho tentado me policiar mais, porque eu não quero, né, voltar o peso que eu já consegui eliminar
e quero continuar o meu processo de emagrecimento de forma saudável. Então são coisas que eu preciso muito evitar até conseguir cortar de vez, né? Até não precisar ficar me vigiando tanto assim. Mas tem outras coisas também que atrapalham o nosso processo, como, por exemplo, comer rápido demais. Isso não é bom, a gente precisa aprender a viver de verdade aquele momento da refeição, aproveitar a refeição de verdade, não engolir a comida só. Comer distraída com televisão ou com o celular, né? A gente, de novo, não tá vivendo aquele momento, não tá prestando atenção naquele momento, tá fazendo as coisas no automático e isso também não faz bem pra gente. A gente não consegue ver se a gente tá saciado ou não, a gente não consegue perceber quanto a gente comeu. Tem gente que acabou de comer e já tá comendo de novo porque comeu tão distraída que nem percebeu que comeu, sabe? E aí vem o outro ponto, que é não respeitar os nossos sinais de saciedade. Às vezes a gente já tá satisfeita e continua comendo porque ainda tem comida no prato. A gente não precisa comer até o prato ficar limpo. Eu sei que muitas das nossas mães ensinaram isso e não foi por maldade, foi porque elas acreditaram que aquilo era o melhor, mas a gente não precisa comer até o prato tá vazio. A gente precisa comer até a gente se sentir satisfeita. Porque quando a gente passa do que nos satisfaz, a gente tá machucando o nosso corpo. A gente está dilatando o nosso estômago. E ele vai dilatando, dilatando, dilatando até ficar maior e não voltar ao tamanho normal. E a gente vai precisar cada vez comer mais. Então, a gente precisa aprender a reconhecer os sinais. Se eu já estou satisfeita, eu não preciso comer mais. Não preciso comer até acabar. Ah, se sobrou uma colheradinha, guarda. Ah, se sobrou um restinho na panela, guarda. Não precisa comer até o final. Pular refeições é muito ruim, porque daí a gente chega na próxima refeição morrendo de fome. Então, se a gente já tem uma refeição que não é completinha, por exemplo, eu citei lá, café da manhã só com pão, e aí eu tô lá na correria, acabo não almoçando e vou comer depois só no café da tarde, aí eu vou devorar, vou querer comer pelo almoço e pelo café da tarde, né? Então não é bom. Mesmo que passe um pouco do horário, tente não pular as refeições, tente fazer todas elas. Aqui, por exemplo, eu faço 4 refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Muitas vezes meu café da tarde é bem depois do horário. E algo que a gente faz muito é pensar, ah, eu já errei, agora não preciso voltar, ou agora eu vou continuar assim mesmo. Comi errado no sábado meio-dia. Aí eu como errado no sábado à tarde, no sábado à noite, domingo de manhã, de tarde à noite. Aí só vou voltar para minha dieta na segunda-feira. Aí foi almoço, janta, café. De 2 dias foram 6 ou mais refeições fora do nosso plano. Sendo que se eu tivesse comido só no almoço de sábado e depois retornado à dieta, se eu tivesse comido errado, né? Só no almoço de sábado e depois voltado à minha alimentação normal, teria sido uma refeição só. Então, quando a gente sai da dieta, quando a gente erra, né? A gente só volta na próxima e pronto. Não preciso continuar errando. Parece assim, ah, eu errei, agora eu vou me punir, vou continuar errando. Mas daí eu tô me punindo continuando no sobrepeso, tô me punindo engordando novamente, tô me punindo não conseguindo emagrecer, que é o que eu tanto quero. Então, uma forma de me punir de verdade é na próxima refeição já voltar pro meu plano e não continuar errando. Não é errando, né? Sair um pouquinho, a gente volta e continua, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, a gente não é robô, como eu já falei aqui em alguns vídeos, a gente vai errar, a gente vai comer fora do plano, mas o importante é que no próximo a gente volte. E é importante que a gente esteja mais tempo dentro do plano do que fora, porque daí já não vira uma exceção, né? A regra tem que ser estar no plano, e a exceção tem que ser de vez em quando dar uma escapadinha. Pronto, isso acontece com todo mundo. Nem todo mundo mostra, mas isso acontece com todo mundo. Então, o que eu queria trazer no vídeo de hoje era isso. Nenhuma dessas coisas sozinha me fez engordar, mas todas elas sendo repetidas todos os dias, sim. Então, no nosso processo de emagrecimento, a gente precisa aprender a se observar, a olhar as coisas que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo no automático, sem nem pensar? O que eu estou fazendo só porque eu aprendi assim e, na verdade, pode ser diferente? E eu posso fazer diferente daqui para frente? Parar de beliscar enquanto eu estou cozinhando? Parar de comer quando, na verdade, eu tô com sede, sabe? Eu preciso aprender a me observar. Será que realmente eu tô com fome, sendo que faz 1 hora que eu almocei? Eu devo estar com sede, né? Então, a gente precisa aprender a se observar, porque com isso a gente vai conseguir dar continuidade de verdade no nosso processo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se se identificaram com alguma dessas coisas, comentem aqui o que vocês costumam fazer e que vão começar a vigiar daqui pra frente para fazer diferente. Vamos tentar se comprometer de uma dessas coisas, observar. Não precisa observar todas ao mesmo tempo, porque daí a gente vai esquecendo, né? Se compromete com uma só, talvez com a água, de entender se tá com sede mesmo, se tá com fome, tomar mais água. E aí, comenta aqui, depois volta aqui e me conta como é que foi, se deu algum resultado diferente aí, se tá conseguindo se observar melhor. Não esquece de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu compartilho um pouco do meu diário de emagrecimento, trago dicas de treino, dicas de alimentação, que fazem parte do meu processo. Não sou nenhuma expert, nenhuma especialista em emagrecimento, não. Eu estou vivendo e compartilhando o meu processo e de forma real aqui. Então, quando eu treino eu compartilho, quando eu não treino eu compartilho, compartilho às vezes aqui também que eu não tô conseguindo seguir a dieta, quando eu tô conseguindo seguir a dieta. Então é um diário real mesmo do meu processo. Fica por aqui se você gostou, que sempre tem conteúdo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.